Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica para você tentar resolver aqui junto comigo. A questão é o seguinte, pessoal. 4 mais 4 mais 2 ao quadrado mais 4 vezes 0. E aí essa questão tem um enigma bem interessante, né? Muita gente já olha nessa multiplicação por zero e já vai querer marcar a alternativa letra A. Mas eu digo para vocês logo de cara, isso não é verdade, essa multiplicação por zero não interfere dessa forma nessa expressão numérica. E eu vou mostrar para vocês como que se resolve de forma correta essa questão. Mas se você gosta de matemática básica, vou pedir para você se inscrever. Esse canal é novo, espero que vocês gostem do conteúdo aqui e vai ter vídeo todos os dias para vocês. Se você puder deixar o like também nesse vídeo, vai fortalecer bastante. Vou ficar muito feliz em te receber aqui todos os dias, tá bom? Curta o vídeo e vamos agora para a resolução. Antes de mais nada, gente, a gente precisa definir qual que é a ordem correta das operações. Existe na matemática várias operações básicas e a gente deve definir qual dessas tem a maior prioridade. Essa definição ela já é feita, então a gente vai só repassar aqui junto com vocês essa ordem, beleza? A gente deve começar nesse caso aqui pelas potências, tá? A potenciação ela tem maior prioridade do que a adição e maior prioridade também que a multiplicação. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa questão é esse 2 ao quadrado. E aí a gente vai ter que definir como que funciona essa operação. Eu vou mostrar para vocês que o 2 ao quadrado basta que a gente pegue esse 2 que está na base e repita ele em uma multiplicação duas vezes, ou seja, vai ficar 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Olha, mais um 4 que vai formar a gente aqui nessa nossa expressão. O restante eu vou reescrever, tá? Eu não vou me equivocar, vou fazer com calma com vocês. Vai ficar 4 mais 4 que estava ali, mais o 4 que é resultado desse 2 ao quadrado, mais esse 4 aqui, vezes o zero. E agora que entra a parte mais importante, que é aquilo que eu falei para vocês que muita gente erra. A multiplicação ela tem maior prioridade do que a adição. Logo, eu devo resolver essa parte aqui primeiro. Essa multiplicação resolve-se primeiro do que essas adições. Por isso que não dá zero. Por quê? Vai dar zero só nesse caso aqui. 4 vezes zero é zero. E todo o restante eu vou manter. 4 mais 4 mais 4, olha lá, mais zero. Esse mais zero é a mesma coisa que nada, eu posso até cortar. Agora é só fazer a conta. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. E 12, gente, é a resposta do nosso problema. Olha que legal. Não era a letra A. Então, 12 é o valor que a gente gostaria de encontrar. Só que, como de costume, eu gosto de trazer dessa forma para vocês, as opções têm alguns enigmas, algumas novas operações para a gente poder resolver e descobrir qual que é o valor equivalente a 12. Já que eliminamos a letra A, agora temos que definir esse fatorial, esse termial e essa raiz cúbica para poder descobrir qual delas que vale 12. Começando pelo 3 fatorial, não é difícil, essa operação a gente aprende no colégio, né? É uma operação que está lá na análise combinatória. E como que funciona esse fatorial? Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por todos os antecessores naturais dele até chegar no 1, certo? Então, em outras palavras, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é a operação que define o 3 fatorial. Resolver essa multiplicação não é difícil e é isso que a gente vai fazer agora. 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 é 6. Logo, 3 fatorial é 6 e não é a nossa resposta. A gente já podemos eliminar também a letra B das nossas opções, beleza? Agora a gente tem aqui a raiz cúbica. Ela vai ficar um pouco mais longa, eu já vou resolver para vocês esse 3 termial e depois a gente volta nela, pode ser? O 3 termial, gente, ele tem uma definição muito parecida com o fatorial. Só que, ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Essa é a única diferença. A diferença entre o fatorial e o termial é a operação que vai definir essa operação, né? Então, temos uma operação baseada em outras operações, né? O termial ele é baseado na adição dos naturais menores
ou iguais ao número, e não na multiplicação. Em outras palavras, vai ficar para a gente aqui, ó, 3 mais 2 mais 1. Olha só isso que muda a operação. E agora é só fazer a continha. 3 mais 2 é 5 e 5 mais 1 é 6. Olha que legal. Inclusive deu o mesmo valor, mas isso aqui é uma coincidência, só vale para o 3, tá? O 4 terminal não é igual ao 4 fatorial e assim por diante. São poucos, na verdade o único que acontece é o número 3 e o número 1 também, né, que dá 1, beleza? Resolvemos essas duas operações, já eliminamos a letra A, só vai nos restar a letra C. Com certeza é ela, mas eu vou ajudar vocês a resolver essa raiz cúbica, porque imagina que você tem essa raiz e precisa resolver. Como que você faria? Você pode multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes e descobrir se esse número é o 1728. Funciona muito bem, só que eu vou ensinar para vocês uma forma geral. Você consegue resolver qualquer raiz quadrada, cúbica, de quarta e assim por diante, usando esse método que eu vou utilizar, tá bom? É o método da fatoração. Eu vou pegar aqui esse número, 1728, e vou fazer uma fatoração pelos números primos. Lembrando a vocês os primos aqui em cima. O primeiro primo é o 2, depois temos 3, 5, 7 e assim por diante. Não vamos completar aqui porque não precisa, basta usar esses aqui que já vai dar certo, beleza? Então eu vou pegar o 1728 e vou fazer essa fatoração. A fatoração nada mais é do que divisões por esses números primos até chegar no 1. Como o nosso número aqui ele é um número par, eu vou começar pelo único primo que é par, que é o 2. Logo de cara, já coloco o 2 aqui pra gente. 1728 dividido por 2. Quanto que vai dar isso? Se você olhar bem, ó, se fosse 800, daria 1.600, né? 800 mais 800. E aí eu vou ter mais 128 para dividir, que é 64. Ou seja, vai ficar 864. É uma conta de cabeça, mas se você não quisesse fazer de cabeça, você pode montar a continha, que não tem problema nenhum, tá bom? Eu fiz de cabeça para vocês. 864, vamos dividir por 2, porque ele continua sendo um número par. Aqui vai ficar mais fácil, né? 432. Divide por 2 de novo, porque ele continua sendo par. Aqui vai ficar 216. Vai por 2 de novo. Aqui vai ficar 108. Por 2 de novo. Aqui vai dar 54. Mais uma vez por 2, aí vai ficar 27. E finalmente, chegamos em um número que não é par. E aí eu vou para o próximo primo, que no caso é o número 3. O 3 consegue dividir o 27, então é ele que eu vou colocar aqui. 27 por 3 é 9. Vou estender a barrinha aqui. 9 dá para dividir por 3, dá 3, e 3 dá 1. Chegamos no final, lembra que eu falei que chegando no número 1 a gente para. Agora eu vou utilizar a estratégia aqui. Como a nossa raiz é uma raiz cúbica, e aqui a gente tem multiplicações, eu vou agrupar de 3 em 3 os números repetidos nessas multiplicações. Em outras palavras, o 2 eu vou juntar com esses outros 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, ou é 8, tanto faz. Mas eu vou deixar 2 ao cubo porque o expoente 3 e o índice 3 da raiz são operações inversas, a gente vai cortar, beleza? Aqui também temos 3, 2, que vai ficar 2 ao cubo. E aqui temos 3, 3, que vai ficar 3 ao cubo. O que a gente faz com esses valores agora? Vou substituir o 1728 por esses valores multiplicados. Lembrando que a gente está fazendo uma fatoração. E uma fatoração é uma multiplicação, tá? Em outras palavras, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí você se pergunta, mas por que eu separei em 3 raízes? Porque a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Essa propriedade nos ajuda a separar essas raízes para ficar mais fácil na simplificação. Olha que legal. Como eu disse para vocês, raiz cúbica corta com expoente 3. Aqui também, e vai sobrar apenas esse valor 2, esse 2 e esse 2 multiplicados. Lembrar que a gente está multiplicando, tá bom?
Em outras palavras, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. E se a gente fizer essa conta, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. E é aquele valor, né, gente? O valor que a gente gostaria de ter encontrado, que é o 12, o valor da expressão. Portanto, resposta desse exercício, a alternativa letra C. Eu espero que você tenha acertado e, principalmente, espero que você tenha gostado desse vídeo, da minha resolução, e eu espero te encontrar amanhã, tá bom? Estou esperando bastante coisa, conto com vocês para isso. Deixe seu like se você ainda não curtiu, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e eu te vejo amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá! Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática e ela traz para a gente vários elementos importantes e interessantes da matemática básica. E eu espero que você goste desse conteúdo e, claro, se você gostar, já deixa aquele like, já fortalece bastante aqui com aquela inscrição e aí eu vou dizer para vocês qual é o resultado correto. Lembrando que, se você já souber, deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Temos aqui, pessoal, vários elementos da matemática básica. Então, temos que decidir qual dessas operações vamos resolver primeiro, beleza? Então, temos aqui 4 ao quadrado, mais, abre parênteses, 10 dividido por 5, fecha parênteses, tudo isso elevado à quarta potência, menos 17. Então, temos que decidir qual dessas operações devem ser feitas primeiro. Você sabe dizer? Se você não sabe, eu vou logo de cara já te expondo aqui qual é essa regra, né? Essa hierarquia das operações. A gente tem parênteses nessa questão. Se temos parênteses em uma expressão numérica, é neles que a gente deve começar. Tudo que está dentro dele deve ser resolvido primeiro. Em outras palavras, vamos resolver 10 dividido por 5, que é muito fácil, né? Você não pode errar essa continha. O 4 ao quadrado ele vai se manter por enquanto. Mas, agora, 10 dividido por 5, como eu disse para vocês, é fácil, né? É igual a 2. Lembrando, novamente, se eu tenho parênteses e resolvi todo mundo, eu não preciso mais dele. Então, eu posso tirar os parênteses e eu só devo manter o expoente 4 aqui, tá? Muito bem, tudo isso menos 17. Perceba que nesse ponto já ficou um pouco mais simples, a gente tem menos operações, temos aqui várias coisas que devemos fazer, né? Temos duas potenciações, né? Duas potências, uma subtração e uma adição. E aí eu pergunto para você, você sabe novamente qual dessas aqui eu devo resolver primeiro? Vamos fazer juntos? A primeira delas é a potenciação, é a maior prioridade nesse ponto da questão. Então a gente deve resolver o 4 ao quadrado e o 2 elevado à quarta potência. Para isso, eu vou utilizar esse cantinho aqui, ó, com outra cor, para a gente poder resolver e não ocupar espaço da nossa expressão, beleza? 4 ao quadrado e 2 à quarta são duas operações muito importantes. Como eu disse, são chamadas de potenciação. Essas operações elas têm dois elementos. A base, que no caso aqui é o número 4, e o expoente, que é o 2. Então, a base fica embaixo, como esperado, e o expoente fica em cima, né, escrito um pouquinho menor, ao lado direito do número. Essa operação funciona da seguinte maneira. O número que está embaixo ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Em outras palavras, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Se eu fizer essa continha, não tem segredo, é tabuada, é igual a 16. Fechou? Mesma coisa eu faço com 2 à quarta. 2 à quarta, então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebam que nesse caso repetiu 4 vezes, porque o expoente é 4, o número 2 que está na base, certo? Se eu resolver 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16 também. Logo, chegamos aqui que 16 e 16. É bem interessante isso, gente. Agora, a gente vai substituir. No lugar do 4 ao quadrado, vou colocar 16. No lugar do 2 à quarta, vou colocar 16. Menos 17. Agora ficou continha básica, né? Adição e subtração a gente faz na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Começando com 16 mais 16. 16 mais 16 é igual a 32. Menos 17. E agora é só calcular. 32 menos 17, pessoal, é igual a 15. Portanto, o 15 é a nossa resposta. Vou fazer um quadradinho nele aqui.
E essa aqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado essa questão, essa expressão numérica, mas o vídeo não acaba por aqui. Por quê? Existem as operações que estão aqui nas nossas alternativas. E eu pergunto para você, qual dessas opções aqui tem como valor o número 15? Você sabe resolver? Se você souber, já deixe nos comentários aí qual dessas opções representa para a gente esse valor. Eu vou explicar cada uma delas, vou falar o nome e a definição de cada uma delas para a gente poder resolver, tirando todas as dúvidas que possam aparecer, beleza? Lembrando que, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não se esqueça, tá? É bem interessante, bem legal, porque daí você vai acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá aquela moral aqui pro professor, porque vai ajudar bastante, tá bom? Vamos agora resolver, gente. Começando por essa primeira operação, que é uma operação chamada de primorial. Primorial. Essa operação depende exclusivamente de um conjunto de números muito importantes chamados de números primos. E eu estou aqui para escrever para vocês esses números para podermos utilizar nessa operação. Os números primos são números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. Então temos como primeiro número primo o único que é par, que é o 2. Depois temos o número 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. Nem coube aqui na folha. Eu devo representar agora esses valores como sendo os números primos e eu vou utilizar esses valores aqui no nosso primorial, que é a nossa operação que está sendo resolvida na letra A. Como que funciona esse primorial? Eu vou pegar todos os primos, nesse caso aqui são esses valores, menores ou iguais ao número que está sendo aplicado, nesse caso é o número 5, e aí eu vou pegar todos esses números e fazer uma multiplicação. Então vamos selecionar o número 5, que é o próprio valor, e todos menores do que ele, o 3 e o 2. Vamos fazer essa multiplicação, então 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Se eu fizer essa continha, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Chegamos aqui no dobro do valor que a gente queria, né? Se não fosse essa multiplicação por 2, a gente teria encontrado o número 15. Muito bem, vamos para a próxima operação. Essa exclamação aqui, muito famosa e conhecida, é chamada de fatorial. Fatorial. O fatorial, gente, ele é muito importante e é bem mais útil do que as outras operações que estão aparecendo aqui, tá bom? Nas opções. O fatorial, inclusive, a gente aprende na escola, lá no ensino médio, a parte de análise combinatória, permutações e tudo mais. Como que funciona esse fatorial? A gente vai, de novo, considerar o número 4 como sendo o protagonista aqui da nossa operação, e ele vai funcionar da seguinte maneira. Se eu aplicar o fatorial em um número qualquer, eu chamei esse número qualquer de n, vai funcionar assim. Eu vou pegar o próprio n e vou multiplicar pelo antecessor dele, menos 1. É só subtrair 1 e multiplicar. Depois eu pego o antecessor do antecessor, ou seja, um anterior a ele, que é menos 2. Depois isso aqui vai seguindo, vai diminuindo de 1 em 1, vai multiplicando, até chegar no número 1. Chegou no número 1, a gente para. Então, como que a gente vai utilizar essa definição para representar esse fatorial? Vamos pegar o número 4 e substituir no lugar de n. Então, vai ficar n, que a gente coloca o 4, multiplicado por n menos 1, ou seja, 4 menos 1, que é 3. Eu não precisava desse parênteses, né? Mas tudo bem. É que aqui tem parênteses, né? Depois, vezes 2, agora eu vou pôr parênteses em todos, tá? 4 menos 2 é 2. E, finalmente, o 4 menos 3, que seria o nosso último valor, ele é o número 1. Se a gente fizer essa multiplicação toda aqui, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Portanto, vou colocar aqui para cima, 24. O bom de estar de outra cor é que não mistura com a nossa expressão, tá bom? 4 fatorial, então, é o nosso valor 24. E não é a nossa resposta. Logo, a gente tem que ir para a próxima opção. Temos mais duas. A próxima também utiliza exclamação. E essa operação só tem um pouquinho de diferença da anterior. Aqui é chamado de duplo fatorial. Duplo fatorial. Pronto, escrito para a gente, vamos resolver essa operação. Assim como a gente definiu
o fatorial simples, a gente consegue definir o fatorial duplo. O fatorial duplo vai ter uma pequena diferença. Eu começo de novo com n, só que ao invés de pegar o antecessor, eu vou subtrair 2. E aí depois eu vou subtrair 4. E assim por diante. Eu vou diminuindo de 2 em 2. E aqui, gente, o número que termina depende da paridade do meu valor. No caso, se for um número ímpar, a minha operação toda vai terminar no número 1. Caso o número fosse par, o último número da operação, né, da multiplicação, seria um número par, beleza? Agora é só a gente selecionar o número 5, substituir no lugar de n e encontrar o seu valor. Logo, se eu vou substituir o 5 no lugar de n, vai ficar 5 aqui, multiplicado por 5 menos 2, que é 3, multiplicada por 5 menos 4, que é 1. E olha só isso daqui, 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 é igual a 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. Percebam que 15 é exatamente o valor que a gente estava procurando. Vou fazer uma caixinha aqui também. Encontramos aqui opção letra C como resposta desse exercício. Mas ainda falta uma operação. Vamos fazer essa operação aqui? Vamos defini-la, falar o nome e ver se ela vale 15 ou não. Essa operação é chamada de termial. E o termial ele funciona da seguinte maneira. Se eu aplicar o termial a um número qualquer, esse número vai começar com ele, n. E a única diferença do fatorial é que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Eu vou adicionar o antecessor. Depois eu vou adicionar o antecessor do antecessor. Até chegar no 1, eu vou adicionando, certo? Essa é a definição do termial. Se a gente aplicar essa definição aqui, vai ficar 5 mais 4, que é o 5 menos 1, mais 3, mais 2, mais 1. Parou no número 1, assim como o fatorial, o critério de parada do termial é o número 1. Agora é só adicionar, gente. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1 é igual a 15. Olha que interessante, gente. Temos mais um valor 15 aqui, o que nos diz que essa questão tem duas respostas, a alternativa C e a alternativa D. O que aconteceria se isso fosse algo em uma prova de concurso, tivesse duas respostas? O que aconteceria? Você sabe? Provavelmente essa questão seria eliminada, né? Seria descartada por causa desse equívoco. Mas aqui no caso, como a gente está só se divertindo e aprendendo, não tem problema nenhum dar duas opções corretas, tá bom? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você esteja curtindo aqui o canal. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva para acompanhar todos os dias. Deixa aquele like porque é a melhor forma de você me ajudar. E compartilhe com os amigos, chame mais gente para vir assistir e vamos juntos. Amanhã tem mais, fiquem com Deus e até lá. 4 ao quadrado vezes 2 menos, abre parênteses, 5 menos 1, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Silvio Paulo, aqui no Silvio Paulo Matemática, e trago para vocês essa questão como um desafio de matemática básica, tá bom? Se você já sabe resolver essa expressão numérica, deixe nos comentários para mim qual é o seu palpite e também descubra qual das opções de resposta que casa com o valor encontrado nessa expressão. Se você for novo por aqui, o canal é novo, então se inscreva para você acompanhar aqui os vídeos que eu vou trazer para vocês todos os dias. Estou tentando fazer conteúdos diários com matemática interessante e conteúdos novos, tá bom? Para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece demais aqui o meu trabalho, tá bom? E agora a gente precisa saber, pessoal, como que eu resolvo uma expressão dessa. Tem várias operações, vários elementos aparecendo aqui. E eu tenho que decidir qual deles eu resolvo primeiro. A primeira coisa que a gente vai resolver sempre, gente, que tiver parênteses, é tudo que está dentro dele. E o que está dentro dele? 5 menos 1, certo? 5 menos 1 vai ser quanto, pessoal? É só fazer essa continha. É igual a 4. Todo o restante eu vou manter. 4 ao quadrado vezes 2 menos. Como eu já resolvi todas as operações, né, esse aqui é igual a 4, eu não preciso mais dos parênteses. Então vai ficar aqui 4. E eu não posso esquecer desse carinha que está aqui
elevando o resultado do parênteses. Em outras palavras, 4 vai ficar elevado ao quadrado. Olha só que interessante, gente. Nesse momento, a gente tem duas operações para resolver. A potenciação. Por quê? A potenciação ela tem maior prioridade do que a multiplicação e mais ainda do que a subtração. Então, a gente vai resolver primeiro 4 ao quadrado. Vou aproveitar esse símbolo aqui para a gente poder resolver essa operação. 4 ao quadrado, gente, é igual a 4 vezes 4. Por quê? Pela definição, o número 4, que é a base, ele se repete em uma multiplicação a quantidade de vezes que está no expoente. Então, é só fazer 4 vezes 4 que eu encontro o valor de 4 ao quadrado. Isso aqui é igual a 16. Olha que legal. Sabendo que 4 ao quadrado é 16, basta que a gente substitua no lugar dele esse valor equivalente. Então, vai ficar 16 vezes 2 menos 16. Olha que legal. Nesse ponto, temos duas operações. Está ficando mais fácil a cada momento. Tem uma multiplicação e uma subtração. Eu não posso me confundir. A multiplicação vem primeiro, depois a subtração. Então, a gente vai resolver 16 vezes 2, que é igual a 32. E só depois subtrair por 16. E como 16 vezes 2 é 32? Se eu subtrair 16, eu estou subtraindo a metade, né? Então, vai acabar voltando para o valor inicial, que é igual a 16. Chegamos logo aqui na nossa resposta. 16 é o valor da expressão e já responde para a gente a pergunta lá do início, né? Se a pergunta era qual o valor da expressão, aqui o valor da expressão, 16. Essa expressão simplificada tem valor igual a 16. E para você exercitar um pouquinho, você vai tentar agora resolver essas operações para descobrir qual delas que vale 16. E aí marcar a letra A, B, C ou D, beleza? Se você chegou até esse momento do vídeo, aí eu vou te pedir, tá bom? Se inscreva no canal, porque com certeza você deve estar aprendendo alguma coisinha ou relembrando. Se você estiver gostando, considere a ideia de se inscrever, porque eu fico muito feliz em te receber aqui, tá bom? E não se esqueça de curtir, porque ajuda bastante, beleza? Agora a gente tem que resolver, ó. A primeira operação é o 4 elevado ao cubo. Temos aqui um número 4 na base, um 3 no expoente. Como que fica essa multiplicação? 4 vezes 4 vezes 4. Olha lá, 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é igual a 64. Ficou 4 vezes maior do que a nossa resposta, né? Inclusive, a gente passou pelo 4 vezes 4 aqui. Mas não é a resposta. Agora, alternativa letra B. 4 fatorial. O 4 fatorial funciona da seguinte maneira. Eu começo com o número 4, vou multiplicar sempre um antecessor. O próximo número, né, que vai multiplicar sempre é o antecessor do anterior. Ficou estranho, né? Mas o antecessor do 4, por exemplo, é o 3. O antecessor do 3 é o 2. E o antecessor do 2 é o 1. Então, quer dizer que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E agora é só eu fazer essa multiplicação. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Olha que legal, gente. Chegamos na resposta do 4 fatorial. Mas não é o resultado desejado, né? O resultado desejado é o 16. Então, a gente vai para a próxima opção, que no caso aqui é o 2 ao cubo. A definição de potenciação a gente já sabe. Vai ser bem parecido com esse 4 ao cubo, só que ao invés de multiplicar os números 4, eu vou multiplicar a base, que é 2. Então, aqui nesse caso, teremos 2 vezes 2 vezes 2, 3 fatores 2. Isso daqui é 2 ao cubo, certo? Se eu fizer a continha, olha que legal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. E 8 não é a nossa resposta. Foi por pouco, hein? Se multiplicasse por 2 de novo, a gente encontraria a resposta, beleza? E finalmente chegamos na última operação, que é uma tetração. Você já ouviu falar nessa operação? Vou escrever para vocês aqui. A tetração é uma operação matemática que depende de uma potenciação, tá? Assim como a potenciação ela é baseada em uma multiplicação repetida, a gente acabou de ver várias vezes aqui, a tetração é a
potenciação com bases e expoentes repetidos. Em outras palavras, eu vou ter então uma torre de potências de base 2 repetindo-se 3 vezes, ou seja, vou ter um nível 3 aqui, né? Se eu colocar na definição, eu vou ter a minha base da potência igual a 2, um expoente igual a 2, eu já tenho 2 elementos, ó, 2 níveis. Como o expoente é 3, eu vou ter 3 níveis, então eu vou ter que pôr mais um número 2 aqui, ok? Se a gente, vamos pensar em outra definição maior aqui, 5, 3. Se fosse base 3 e expoente 5, ficaria 3 elevado a 3, elevado a 3, elevado a 3, elevado a 3, olha lá. É uma torre de potências mesmo, né? É claro que a gente não vai resolver isso aqui, porque isso aqui fica muito grande, tá? Mas é só para você entender essa definição. Entendeu a definição? Agora é só calcular. Aqui temos uma potência de potência, que eu acabei chamando de torre de potências, né? Quando tem uma potência de potência sem parênteses, eu vou resolver primeiro essa daqui de cima, ó. 2 ao quadrado é 4. Logo, teremos aqui 2 elevado à quarta potência. Se eu fizer a mesma definição que eu acabei de utilizar aqui em cima, eu tenho 4 fatores 2, olha lá. E aí é só multiplicar e encontrar a resposta. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é igual a 16. E olha lá, gente, é exatamente o valor que a gente queria. Portanto, opção correta de resposta, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Eu te vejo no vídeo de amanhã, fiquem com Deus e até lá!